que a Fila realmente quis fazer aqui com o Carbon 3. E a minha opinião sincera, se ele é melhor ou pior que o Carbon 2. E aí galera, prazer, eu sou a Karina Teixeira, corredora da vida real. Chega aqui se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito e segue a gente lá no Instagram também, que é o mesmo nome. Hoje vou trazer aqui o polêmico Carbon 3, que gerou aí várias conversas, acho que não precisava ser pra tanto, mas vamos falar aqui dele, o que realmente a Fila quis fazer com esse modelo, quais foram as mudanças do 2 pro 3 e o que eu achei depois de rodar vários quilômetros com eles. Antes de tudo, eu preciso contar o que eu achava do 2, gente. Eu amei muito o 2 na época, eu gostei da leveza, dessa questão aqui dele ser abaulado, a questão da entressola, eu gostei muito mesmo dele, mas se você voltar aqui no meu vídeo, eu tinha colocado alguns pontos sobre ele, que era com relação à instabilidade, principalmente lateral, e eu sentia a placa aqui, ó, tipo, eu pisava, é como se eu sentisse meu pé quase que saindo da placa. Apesar de ter o pé fino, me dá muito bem com tênis mais estreitos, esse daqui eu sentia. E esse daqui é o meu número casual, o número 1 a mais eu sambava muito, então esse daqui ajudou, né, por deixar meu pé mais estável aqui, mas eu ainda sentia meio bamba, assim, sabe? E uma coisa que eu coloquei pra eles na época é, eu achava que a deformação do solado, sabe, essa coisa que você percebe mesmo, essas ranhuras, enfim, ela era muito rápida, né? Não foi um tênis que eu usei muito, o laranja eu usei muito mais do que o branco, na verdade, mas todas essas ranhuras, a aparência, assim, você vê que ele vai dando uma deformada maior, então era um ponto de atenção sim aqui do Carbon 2, tá? E não era só na minha opinião, né? A Fila também percebeu isso, chamou os atletas, fez mais um monte de teste, um monte de rodagem, um monte de versão de tênis, e isso a gente pôde ver muito de perto. A gente foi convidado para ir no Centro de Criação e Desenvolvimento, lá em Ivoti, que é a DAS, um lugar muito legal, e a gente viu as várias versões do Carbon 3, foi um ano de estudo, de testes, enfim, até chegar nessa versão aqui. E qual que foi a grande polêmica desse tênis, né? Por que a Fila não fez a entressola do Carbon 3 100% PIBA, né? Eles trouxeram sim o PIBA, mas não é 100%, é um blend dessa espuma. E é justamente por conta de vários testes, quilômetros, atletas aí que foram dando feedback no desenvolvimento desse tênis e mostrando, né, que a versão que foi 100% PIBA, ela ainda estava muito instável e o principal ponto que a Fila considerou para lançar o Carbon 3 foi a durabilidade e um conforto maior também. Porque a gente sabe que muita gente investe aí nos tênis, né? A gente que recebe tem vários, mas a galera que vai lá comprar um tênis fala, poxa, meu tênis durou 200 km, 300 km. A Fila pensou muito no consumidor também para lançar aqui uma entressola que tivesse mais durabilidade, não só ao longo do tempo, mas também ao longo da corrida, né? A gente sabe que vários tênis aí, você corre um pouquinho, você tá sentindo a propulsão e depois de um tempo você deixa de sentir. Então, eles colocaram tudo isso, né, no desenvolvimento para chegar na conclusão de que esse daqui que seria o tênis lançado. Se eu pudesse deixar uma coisa do 2, eu deixaria só a angulação, que eles também escolhem, né, dela ser mais agressiva, menos agressiva. Eu deixaria ela um pouco mais agressiva, eu gosto bastante. Mas é isso, né, a principal virada aí foi realmente com relação a entressola. E qual que é a minha opinião, então, depois de correr vários quilômetros com eles, né? Corri prova de 21 quilômetros, corri na chuva. Esse coitado aqui sofreu, viu, gente? A sola também muito boa, não derrapou em momento algum, assim. Eu tive uma sensação muito melhor de conforto, tá? O 2 eu realmente não conseguia, tipo, quase que chegar nos 21. Eu realmente me incomodava com essa instabilidade, com a sensação da placa. E o 3 foi muito suave, foi muito gostoso. Eu realmente senti mais esse conforto, tá? Eles também deram uma ajustada na forma, tá? Então vai atender realmente muito mais tipos de corredores do que atendia o Carbon 2, que eu achava que ele era realmente mais específico. Então o 3 vai funcionar muito bem pra galera que quer ter o seu primeiro tênis de placa, pra quem quer um tênis mais estável, porque eu acho que ele se diferencia de outros tênis estáveis com placa, porque esse daqui ele continua tendo um conforto, sabe? Ele é macio. Tem muitos outros que são tipo uma havaiana de pau, assim, um troço durão. Eu costumo sentir a placa aqui no antepé também de vários. Do Carbon 3 eu não senti, então eu acho que ele continua assim sendo uma opção
muito legal. Mas a galera encanou muito no peso, né? O 2 pesava 212 gramas e o 3 tá pesando 229. Gente, para 95% dos corredores, vai ser uma diferença aí de fato imperceptível. Ele ficou um pouco mais pesado por trazer essa espuma que vai dar uma durabilidade aí maior ao longo do tempo, ao longo dos quilômetros, mas realmente ela é muito pouca. Ele continua sendo um tênis bem leve, tá? Podem ver até pelo cabedal, ó, um cabedal que segue sendo super respirável, você olha por dentro, mas ele também trouxe um pouco mais de conforto aqui no acabamento do calcanhar. Muita gente não se adapta com esse que é tão fininho. Eu gosto muito desse, não me importo desse daqui, não faz muita diferença pra mim. A única coisa que eu gostaria que tivesse é esse puxador normal, gente. Eu não gosto nem do que era do 2, nem do que é do 3, sinceramente. Eu gosto desse daqui, que era tipo do 1, bem tradicional mesmo, que eu acho que é o que mais funciona pra puxar o tênis ali na hora de calçar. Outra atualização legal que o 3 trouxe é o cadarço serrilhado, que muita gente pedia, e segue tendo a placa aqui de carbono, que, gente, é testada várias e várias vezes a placa. Quando a gente foi na fábrica, inclusive eles deixaram ali pra gente ver um dos tênis que quebrou a placa no meio do teste. Então, pensa que são as fibras ali de carbono, né? As camadas que isso tem, qual que é a conta certa pra você chegar ali nessa flexibilidade, na impulsão, no peso ideal, são feitos vários testes. E ver a placa quebrada ali num dos testes, tipo, é muito louco. Realmente são vários testes feitos pra chegarem aqui na versão final do tênis. O meu único ponto de atenção do Carbon 3 é em relação ao preço, tá? Ele chegou custando R$ 1.299,99. Sim, a gente sabe que é um valor mais elevado que o 2, né? Teve essa questão de trazer o PIBA também, que aumenta o custo, teve o desenvolvimento também de outras coisas, melhoria da placa, etc. Mas foi um valor que ficou bem mais alto ali, entendendo que muita gente considerava o Carbon como seu primeiro tênis de placa. Agora talvez fique realmente um pouco mais na dúvida, mas se você gosta da marca, se você quer um tênis aí mais estável, com maior durabilidade, vale a pena sim você pagar mais do que você pagaria no 2, né? Que vai ter uma durabilidade realmente menor do que o 3, tá, gente? Então isso é muito sincero mesmo, fica perceptível. Esse daqui eu acho que rodou mais quilômetros que esse, se bobear, e a aparência dele é como se ele tivesse muito mais novo. Ah, e falando um último ponto com relação às cores, né? Eles lançaram esse como o primeiro tênis, o pessoal queria um preto. Meu, esse preto ficou muito bonito, eu acho. E também teve outra versão, que aqui é o azul, enfim, acho que ficou bem legal, bem a cara da fila mesmo, esses tênis, as cores. Agora conta aí, qual a percepção que você tinha tido do Carbon 3 e se esse vídeo mudou um pouco a sua opinião sobre ele ou se te deixou curioso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e não esquece de deixar aquele like se você gostou do vídeo, lembrando que o link para comprar o Carbon 3 tá aqui embaixo. Beijo!